às vezes melhor do que a antiga, né? Então não é questão de generalizar, não é essa, obrigado pela lembrança, não é isso, né? Mas tem um grupo de pessoas que, pelo amor de Deus, olha, se tem uma coisa que Deus abomina, se aborrece, aqui nas Escrituras, é rebeldia. Sabia disso? O pecado da rebelião é o mesmo pecado da feitiçaria para Deus. A Bíblia diz isso. Gente rebelde. Vocês sabem, eu já repeti essa história, vou repetir de novo. Lá em Números fala sobre isso. O povo, quando saiu do Egito e caminhou no deserto, tinha rebeldes? Muito. O que Deus fez? Abriu o chão e desceram para o inferno. Porque o inferno é o que jaz lá embaixo, né? Você já sabe qual é a temperatura que tem lá embaixo? Horrível. Pergunta o geólogo aí, você vai saber. A temperatura do inferno é fogo puro lá embaixo. Abriu e matou, o próprio Deus matou por causa da rebelião. Os rebeldes, só porque Deus disse: enquanto tiver uma raça dessa aqui no meio, Moisés, vocês não vão entrar na terra prometida, só quando acabar essa raça ruim todinha. E essa nova geração que vai surgir é que vai entrar. E foi dito e feito. Deus não tolera. Moisés quis interceder. Moisés disse: Senhor, não faça isso com eles não, porque lá no Egito vão dizer: ó, tirou daqui para morrer no deserto. Daqui quis dialogar com Deus. Deus não tem diálogo nenhum. Não tem diálogo nenhum. Moisés tinha 2 irmãos. Quem era? Miriam e começaram a falar dele. A Miriam começou a falar do irmão. O irmão era o líder. Amém? Era o pastor. Glória a Deus, aleluia. Era Moisés. Foi que Deus fez? Passou a mão nisso. Deus pegou e largou uma lepra nela. Mas antes de largar a lepra nela, lá vem Moisés de novo. Não faz isso não, minha irmãzinha, Deus. A bichinha dela, não faça isso não, Deus, sai do meio. E tome 7 dias de lepra. A pior coisa que podia acontecer na época para um cidadão era ficar leproso. Ela ficou branca de lepra. E Deus deixou claro: fez isso porque você falou mal do seu irmão, do seu líder. Saul era um rei que foi ungido pelo profeta em nome de Deus para reinar Israel. Só que depois se tornou um rei muito ruim e perseguiu Davi. Davi teve uma oportunidade de matá-lo. O que foi que ele disse? Como é que eu posso tocar no ungido do Senhor? Aí você poderia dizer: mas ele não presta. Mas foi ungido por Deus. Ou seja, quem tem que cuidar dele não sou eu, é o Deus Todo-Poderoso que o ungiu. Ontem no curso de teologia a gente estava conversando sobre isso. O pastor tem que chamar a atenção das ovelhas. Amém? O pastor ficou na igreja para cuidar das ovelhas. Glória a Deus, aleluia. Sabe como é que em Apocalipse chama o pastor? O anjo. É o anjo daquela igreja, é fulano. Ou seja, é o pastor ali, está ali. Então, agora, querer chamar a atenção, alguma coisa, ou querer alguma coisa assim, tomar de frente do pastor, não são as ovelhas. Quem é? É o nosso Deus. Você entendeu como é a hierarquia dentro de Deus? Deus diz: eu cuido do pastor, e vocês vão cuidar de outras coisas, de obedecer as instruções bíblicas que o pastor vai dar, baseado na palavra. Agora vocês não têm direito de se levantar contra o pastor. Por quê? Vocês têm que deixar na mão de Deus o pastor, e o pastor vai corrigir, e Deus vai corrigir o pastor. Assim que Davi fez. Deus, ele move, se ele quiser, o pastor. Agora, o que acontece? Tem muita gente hoje que passa um tempo ligando para o outro, falando mal do pastor. Eu sei de pessoas que ligam muito para outra pessoa falando mal de mim. Eu sei disso. Eu sei de pessoas que se sentam comendo e falando mal de mim. Só que não tem conhecimento bíblico uma pessoa dessa. Porque se tivesse, não faria isso. Sabe o que é que faria? Não comentava com ninguém, dobrava o joelho e orava. Só isso. Mas não é crente suficiente. Eu ia falar com o senhor, né, pastor, o problema.
Converse, muito bem, querido. Tem alguma coisa com o pastor, converse com ele. Pastor, não entendi direito aquela coisa, fiquei chateado, dá para o senhor me explicar aí? Vai ser uma bênção, vai ficar tudo uma bênção, né? Questão de caráter, respeito, tudo. Agora, do jeito que as pessoas estão hoje, irmão, muita gente vai para o inferno mesmo. Porque está uma bagunça, não há mais respeito. Não há respeito nem pelos pais. Nem pelos pais. Quando eu vejo uma pessoa rebelde na igreja, com a minha pessoa, eu digo, não respeita nem o pai nem a mãe, eu tenho certeza. Mas não precisa nem eu ir pesquisar. Porque a educação vem de casa. Vem de casa, sabia? Quando a pessoa é educada, vem de casa. E precisa a igreja entender que tem que ter respeito pelo sacerdote, pelo pastor. Está alguém falando, pastor, o problema da pessoa. Eu é que não vou entrar nessa. Eu é que não vou me incluir no que está errado. Eu vou ficar no que é certo. Já tem Deus para olhar para o meu pastor. E sabe o que é que eu vou fazer com o pastor? Eu vou orar pela vida dele. Eu vou orar todos os dias. Por isso que o apóstolo Paulo diz, orai por nós. O apóstolo Pedro disse, orem por a gente. Porque a batalha contra o pastor é maior do que a de vocês 1000 vezes. Vocês imaginam o que tem do inferno esperando uma queda nossa. Por quê? Porque caindo o pastor, abala toda a igreja. Aí se os próprios membros não oram, complicado, né? Se ficam aliados ao grupo do mal, que só desejam de ver o mal. Não toque, porque é um bumerangue, você vai receber de volta, não tem jeito. Por isso que a Bíblia diz que nós não devemos tocar nos ungidos do Senhor. Amém? Ore, busque o caminho mais correto da oração. Cuidado com os comentários. Não estou dizendo isso, né, para defender minha causa, não. É um bíblico que defender a causa de todos os pastores e sacerdotes. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Lucas 16, por favor. Alguém pode ler alto Lucas 20 ao 20? Ai, meu Deus. 16, 22 ao 28. Glória a Deus. É. Da onde ele ergueu os olhos? Do inferno. O inferno existe? Vamos lá, vamos dar um pulo para poder a gente ganhar tempo. Não vamos dar um pulo nessa questão. Vamos ver outro texto. Glória a Deus, aleluia. Abre Marcos, capítulo 9, versículo 46. Marcos 9, 46. Alguém pode ler rápido para poder a gente ganhar tempo? E alto. Onde souber não morre, no fogo não se apaga. O que é isso? Inferno. Mas hoje o povo não acredita mais nisso, não. Por quê, pastor? Porque vivem de uma forma estranha. Vocês estão lembrados da história de Sodoma e Gomorra? Estava a maior bagunça e ninguém dava ouvidos à voz de Deus. Quem foi que se cansou disso? Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus se cansou. A imoralidade era tão grande, a perversidade era tão grande, a loucura estava tão grande, que quando os anjos foram visitar Ló, o povo lá fora queriam ter relações sexuais com eles. O que isso quer dizer, pastor? Caminha cedendo uma aqui, cede outra coisa ali, cede outra coisa ali, até que avacalha tudo. Uma grande questão que está sendo discutida é sobre o homossexualismo. Agora é sobre o relacionamento de uma mãe e filha, ou de pai e filho, viver como maritalmente.
E lá nos Estados Unidos já estão discutindo sobre pedofilia, que isso é normal. Entendeu como é o negócio? Coisa que até a polícia mundial, internacional combate, agora não ficam discutindo. Será que não é normal a pedofilia? Por quê? Uma coisa vai cedendo, irmãos, sabe? Chega a um ponto, né? Em épocas passadas só existia um caso de adultério ou fornicação. Épocas depois que vieram, já era troca de casais. Eu me lembro de um testemunho de uma pessoa muito rica no interior aí, e ela dizia, na minha época, isso era muito famosa, ele dizia, infelizmente eu participava, swing é o nome? Chegavam lá no casarão lá, os casais, deixavam a chave do carro tudo no canto, e ligava a luz, misturava tudo. Aí o cara ia lá e pegava a chave, pegando a chave do carro, pegava a mulher do cara e a mulher do cara ia com o do outro para a cama. E eles muito felizes lá. Entendeu como é o negócio? Eu vi uma pessoa uma vez conversando comigo que disse assim, pastor, quando eu não estava com Cristo, aí meu marido inventou essa história de troca de casal. Ele disse, não, só vai ser essa vezinha, só que eu continuei um bom tempo. Ou seja, ficava corno e depois o que quis, né? Porque foi, deixou, ela gostou, aí ficou lá com o cara, bom tempo. Ou seja, fica cedendo, entendeu? Ficam cedendo. Sodoma e Gomorra estava assim, chegou um ponto que perderam a noção das coisas. Aí Deus cirou. E não teve desculpa, não teve conversa. Fogo consumiu tudo. Tanto que existe hoje o novo pecado da sodomia, né? Você já sabe qual é. Ficou marcado com essa história. E há estudos que falam desse local de Sodoma e Gomorra, que realmente aconteceu algo muito forte naquela região. Glória a Deus, aleluia. Vocês estão entendendo, amém? No tempo de Noé, do dilúvio, o que é que aconteceu? As mesmas coisas. Estava a bagunça, tudo normal, não tem nada a ver. Homem é para pegar a mulher mesmo. Ah, amor, mulher, tu tem mesmo é que curtir tua vida.